Hi, welcome to another class. Essa aula eu vou focar em um dos principais problemas que nós brasileiros temos quando vamos aprender inglês. It's when we have to ask a question. Quando a gente precisa fazer perguntas. Porque se tem uma coisa que muda drasticamente na estrutura é a interrogativa. Tem que colocar o auxiliar, tem que inverter a posição do auxiliar com o sujeito, o verbo altera ou não altera. Então vamos falar sobre isso hoje. Então primeiro eu quero te apresentar para um grande amigo meu de muitos anos, my friend Wasvi. Memorize this. Wasvi. Why? Porque isso aqui é a sequência de como se faz uma pergunta em inglês. 99% das perguntas em inglês, com exceção de perguntas que não tem sujeito, todas as perguntas, elas vão seguir esta sequência aqui. Agora eu vou te explicar o que cada letra quer dizer. A letra W de Wasvi quer dizer as perguntas, não os pronomes interrogativos, que é what, where, when, why, who. Pulei, pus dois why, ok. What time, how many. Tirar um aqui. Você vê que todas elas têm o W. O W parece que é a letra que se usa para fazer perguntas em inglês. Então lá, what, o que, where, onde, when, quando, why, por quê, who, quem, what time, que horas, how, como, and how many, quantos. Tem o how much também, só que não tinha espaço, agora tem. Eu vou colocar ele aqui, ó. How much. Né? Quantos e quanto. Sempre vai em primeiro lugar, tá? Não importa a inversão do auxiliar com sujeito, verbo to be com sujeito, essas aqui vão sempre no início da pergunta. A é auxiliary, são os auxiliares em inglês. Então você começa com WH questions, qualquer uma dessas aqui, e depois você vai para os auxiliaries. No presente, o do e o does. No passado, o did. No futuro, o will. No presente perfeito, o has e o have. E no verb to be, is, are. Eu não coloquei o am, porque não é muito comum fazer perguntas com am, né? A não ser que você tenha um babado na cabeça, tenha uma amnésia e pergunta who am I? Where am I? When am I? Isso não acontece com muita frequência. Então tá. As é o sujeito, subject. E aqui no subject, eu coloquei alguns pronomes, mas pode ser qualquer coisa aqui que seja o sujeito da pergunta. Eu coloquei seu pai, o banco e o professor. V é para o verbo. Aqui vai onde o verbo, ou aqui é onde o verbo vai. E o II é everything else, todo o resto. Então as opções aqui são infinitas. Everything else, todo o resto. Então, te apresentando aqui o Wasvi, como se faz uma pergunta em inglês. Agora eu vou te dar alguns exemplos. Vamos supor que você queira pegar qualquer pergunta que comece com o que, onde, quando, por quê, quem, quanto, que horas, como e quantos, vão seguir essa estrutura. Vou dar um exemplo. Onde ela mora seria where does, porque é um presente com ela, né? Where does she live? Tá vendo? Olha, where does she live? Se eu for perguntar quando você comprou esse carro? Quando? When? Você comprou. É uma pergunta no passado? Passado então é did. Você, you, comprou by. Por que o verbo está no normal, não tem alteração? Porque did. Porque nós temos o did aqui. Então, when did you buy your car? Hey, when did you buy your car? Mais um exemplo aqui. Se eu for perguntar que horas o banco abre? Vamos lá. What time? O banco tá aqui. O banco é it, right? Então eu uso does. Então, what time does the bank... Cadê? Não pus aqui? Então vou falar. What time does the bank open? Hey, excuse me. What time does the bank open? What time does the bank open? Você vê que segue sempre essa estrutura, a sequência de uma pergunta é sempre essa. E onde é que a gente tem a maior dificuldade? Nesta coluna daqui. Porque a gente costuma tirar o auxiliar, porque não existe no português, então é muito incomum, é muito estranho para a nossa língua. Mas era uma parte fundamental do inglês. Para você fazer uma pergunta, o que determina que você está fazendo uma pergunta são estas palavras aqui antes do sujeito. Então o segredo está aqui, ó. Colocar o auxiliar antes do sujeito. E há vários auxiliares. Se eu for fazer uma pergunta no futuro, eu for perguntar assim, ei, quando você viajará? Quando você viajará?
Vamos ver se você entendeu. Para um pouquinho e pensa. Eu sei que o auxiliar do futuro é will. Então como que ficaria a pergunta quando você viajará? Tenta montar. Vou apontar aqui, vamos lá, olha. Quando, when, futuro will, você, you, viajar, o verbo viajar, travel. Então olha que legal. When will you travel? Você viu que dá para montar uma pergunta sem sair da sequência? When will you travel? Vou pegar uma outra pergunta aqui. Quantos... e tem um detalhe, tá? Quanto e quantos você pode colocar na frente deles o objeto. Por exemplo, quantos livros você tem? How many books do you, e o verbo have? How many books do you have? Quando você vai casar? Hey, quando você vai casar? Quando você casará? When will you get married? Olha só, quando você casou? When did you get married? É só mudando aqui. Olha como que o auxiliar é importante. Você trocando auxiliar, você trocou o tempo da frase verbal totalmente. Pega um outro exemplo aqui. O que você comprará? Futuro, certo? O que você comprará? Então vai. What will you buy? What will you buy? O que você comprou? Hey, what did you buy? What did you buy? O que você compra? What do you buy? What do you buy? Se for falar o que você comprou, mas sem dizer quando, que é o presente perfeito. A gente vai ter uma aula sobre isso. What have you? Aí eu já mudo o verbo, porque é o presente perfeito. Eu já falaria what have you bought, mas a posição do verbo é a mesma. A posição do verbo é a mesma. Se eu for perguntar, por que você fez isso? Por que você fez isso? Why did you do? Olha, did you do? Why did you do this? Aqui, everything else. O resto da frase. A frase pode ser enorme. Pode ser, o que você comprou para sua mãe nas férias? What did you buy? Aqui já não é passado, não é presente perfeito, então eu volto o verbo. What did you buy for your mother on vacation? For your mother on her birthday? No aniversário dela, tá? O que tiver para lá, não segue, não se preocupa mais em relação à mudança de estrutura por causa da pergunta. Mas esse trecho aqui, e principalmente essa coluna, ela é a parte vital para se fazer uma pergunta em inglês. Você entendendo a engrenagem do inglês e onde o auxiliar vai na hora de fazer uma pergunta, acabou. Você sabe fazer pergunta em qualquer tempo verbal. O problema é que nós não temos isso daqui. Então, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente tende a ir direto para o sujeito. A gente tende a pular essa parte e falar, hey, what you like? O que você gosta? What you like? Sendo que seria what do you like? Se fosse o que você gostou, seria what did you like? Eu não fiz nenhuma com X, eu vou fazer aqui. Se a pergunta fosse assim, ó, que horas ela chega? Que horas ela chega? Que horas? Aqui, fala aí, que horas? What time? What time? Eu posso falar what time she? Bom, não posso ir direto. Se eu quero falar she, então é what time, o auxiliar de she no presente. What time does she? E põe o verbo chegar. Arrive. Arrive. Que horas ela chega? What time does she arrive? Que horas ela estuda? What time does she study? What time does she study? Que horas ela viaja? What time does she travel? Essa estrutura é a chave e o segredo para fazer perguntas em inglês. Se você tiver que ver esse vídeo mais 2 e mais 3 vezes, veja até isso aqui ficar fixo na sua cabeça. But then I have to tell you something very important. It's not enough just understanding the structure of the language. It's never enough. What you have to do is practice. What you have to do is practice. And how do you practice? Ok, teacher, mas eu não tenho ninguém para praticar, como que eu faço? Pratique sozinho. Quando você estiver tomando banho, quando você estiver dirigindo o seu carro, ou você estiver no ônibus, ou você estiver malhando, tenta lembrar do vídeo was-we. Não esqueça, hein? Was-we. Beleza, eu lembrei do was-we. W são as perguntas what, where, when, how. A é auxiliar. Aí você lembra que tem o do, o does, o did, will, has, have.
o verb to be, is, are, depois o sujeito, was, be, esse é o sujeito, e depois o verbo. Aí você pratica. Vamos supor que você chegou nos Estados Unidos e você quer que eu perguntar assim, você tem cerveja? Chegou num restaurante ou numa lanchonete e quer perguntar, você tem cerveja? Você tem cerveja? Não vai precisar usar isso aqui. Você não está perguntando o que, quando, onde, então não precisa usar. Então você vai direto para cá. Posso falar, you have beer? Que é instintivo, você vai querer fazer isso aqui, ó. Hey, you have beer? Não dá para fazer isso. Você tem que antes jogar o auxiliar. Qual auxiliar eu uso no caso? Bom, não é futuro, não é passado, é presente. Presente com you é do. Do you have beer? O que você tem? What do you have? Você vê que what do you have? A estrutura permanece a mesma, eu só acrescentei essa coluna, que é os WH questions. Gente, assista esse vídeo várias vezes se for preciso, tá? Mas não esqueça do was be. Se você pegar isso daí, você vai ser capaz de fazer qualquer pergunta em inglês, desde que você tenha o vocabulário necessário. Mas a estrutura é essa. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado da aula. Te vejo na próxima aula. Bye, bye, guys!